O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Estamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Quaresma, tempo que nós estamos fazendo uma revisão de vida. Precisamos rever a minha vida, como é que ela está, diante de Deus, comigo mesmo e com as pessoas que eu convivo, né? Com os meus irmãos. Lembremos que na quarta-feira passada, nós recebemos as cinzas sobre a cabeça. Será que você esqueceu disso? Nós temos uma mania de esquecer das coisas, né? 8 dias já se passaram. Talvez naquele dia nós estávamos até com aquele coração contrito. Mas já passou, né? Quarta-feira passada. Bem, essa quarta-feira passada, ela não passou. Ela continua durante toda a Quaresma. Ou melhor, durante toda a nossa vida. As cinzas estão ainda sobre a nossa cabeça, porque nós falamos para Deus o seguinte: olha, Senhor, eu vou colocar como sinal de que realmente eu quero mudança de vida, porque eu não quero te ofender mais. O sinal é esse: eu vou colocar essa cinza sobre a minha cabeça. E foi colocada. Tudo bem, você tomou banho, você tirou aquela cinza material, mas a espiritual continua aqui. Nós precisamos entender que nós estamos com ela. E aquilo que eu tenho dito para vocês, né? Lembremos que na terça-feira que antecedeu a quarta-feira de cinzas, a primeira leitura, que era do livro do Gênesis, dizia o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 6. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então nós nos deparamos com isso e disse: meu Deus, o Senhor que nos criou com tanto amor para te servir, para te amar, e agora o Senhor se arrepende? Olha, Senhor, como sinal, coloca a cinza sobre a minha cabeça, dizendo que eu não posso ser mais aquela pessoa que o Senhor olha e se arrepende. Eu tenho que ser, Senhor, a sua alegria e não a tristeza. É assim que nós devemos caminhar na Quaresma. Eu repito para vocês, se nós caminharmos dessa forma, isso vai causando dentro de nós realmente uma mudança.
E essas práticas externas que nós estamos praticando, essas penitências que você se propôs fazer, não vai ser apenas uma coisa exterior, né? De você chegar lá e falar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã, nossa, eu estou fazendo penitência disso, nossa, e como é que está sendo? Rapaz, não está sendo fácil não, mas eu estou conseguindo. Não, não é isso não. É de nós dizermos assim, meu Deus do céu, nem essa penitência eu estou conseguindo. A penitência que você se propôs. Já caiu quantas vezes? Quantas vezes? Então, realmente, não é um coração arrependido. Porque se essa penitência que você fez e que eu estou fazendo também, ela simplesmente, na hora que ela aparece, que é o momento de eu lutar contra ela, eu caio, então não teve arrependimento, não. Não houve. Porque a cinza sobre a nossa cabeça é a vigilância diante daquela atitude que eu estou dizendo, Senhor, se isso faz seu coração se entristecer, e o Senhor dizer para mim que se arrependeu de me ter criado, eu não vou cair nisso, Senhor, eu vou lutar contra isso. É assim que nós devemos estar. E aí, quando essa tentação vem diante da penitência que você faz, por você estar na vigilância, você não vai cair. É engraçado que tem pessoas que dizem assim, vamos abrir uma exceção hoje. Não tem exceção diante de penitência. A gente abre uma exceção hoje. Olha, penitência é correção de pecado, é correção de vício. Então, se você tem um vício, você está fazendo o quê? Você está se penitenciando para que esse vício não vença mais. E o vício é pecado. Aí você diz assim, bem, hoje eu abro exceção. Para pecar? Pense nisso. Você está abrindo a exceção para você pecar. E para pecar não tem exceção. É luta, é constante. Não podemos cair. É por isso que aqui na primeira leitura, ou no Salmo, Davi, depois de ter caído no adultério, ele se arrepende, e aí ele diz, Senhor, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Depois desse adultério, ele não caiu mais, não. Na Sagrada Escritura não mostra que Davi depois caiu de novo. Não caiu. Ele se arrependeu. Era assim que deveria ser conosco. É por isso que nós estamos fazendo penitência. Corrigindo os nossos vícios, que são os nossos pecados. Tudo isso é uma introdução para o Evangelho de hoje. Então, Jesus agora, mais uma vez, se depara com as autoridades religiosas daquele tempo, que não abrem o coração, não querem se arrepender. E agora eles pedem sinais, né? Cada vez, Jesus já tinha feito tantos sinais, eles continuam pedindo sinais. Aí Jesus diz assim, olha, o sinal é Jonas e a rainha de Sabá. Jonas, nós vimos na primeira leitura, passou pela cidade de Nínive, gritando por toda a cidade. Se arrependam, senão a terra de Nínive, senão a cidade de Nínive vai ser destruída. O pecado que vocês cometeram já chegou no auge. Deus disse que se vocês não mudarem, Ele vai destruir a cidade de Nínive. Olha, Jonas se torna um sinal, o pessoal ouve e se converte. Né? Tem até aquela forma meio brincalhona, né? Para dizer assim que houve realmente conversão, que quando o rei convoca penitência para o povo, diz que até os animais fizeram também. Eu sempre brinco, né? Imagine a galinha fazendo penitência. E o cachorro também.
para dizer que realmente houve um arrependimento. E a rainha de Sabá, que era uma pagã, sabendo da sabedoria de Salomão, ela foi constatar, ela foi visitar, e chegou lá, ela viu que realmente Salomão era um homem sábio, ela nunca tinha visto um homem sábio como ele. E não era somente a questão de ver o homem sábio, é atribuir a alguém. Só Deus pode dar uma sabedoria a um homem dessa forma. E a mulher se converte. Aí agora, não é nem Salomão, né, que é sinal de conversão para a rainha de Sabá. Agora não é Jonas, que é sinal de conversão para os ninivitas. Agora é o próprio Deus que está ali. E Jesus está constatando que o coração daquele povo estava tão fechado que diante dele, que ele é superior a Salomão, ele é superior a Jonas, ele estava vendo frutos, não. Entre aspas, não estava vendo muito fruto, não. Aqueles homens não se convertiam. Ele disse, tá bom. Vocês estão querendo sinal? O sinal é Jonas, o sinal é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, que na verdade é Salomão, que faz com que ela se converta. Eles mudaram de vida. Então, eis aqui, está um que é maior do que ele. E vocês não mudam. Aí ele fala do julgamento. Que às vezes nós, pregadores, fugimos disso aqui, né? Nós falamos dos sinais, nós falamos de conversão, mas nós não falamos do julgamento. Aí Jesus agora está dizendo assim, no dia do julgamento, não se esqueçam, um dia todos nós seremos julgados. Não se esqueçam disso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, lá diz que todos nós, iremos diante do tribunal de Deus e seremos julgados. E ali vai ser conforme quem fez o bem, quem foi fiel, quem se converteu, quem levou uma vida santa, vai ser julgado e será salvo. Aqueles que levaram uma vida errada vão ser julgados e serão condenados. Por isso que hoje Jesus está dizendo, a rainha de Sabá se converteu e essa geração não se converte, não. Os ninivitas se converteram, mas essa geração má, adúltera, de coração fechado, fica justificando os seus pecados, em vez de reconhecer e pedir perdão, e realmente se arrepender, não, ficam justificando e continuam fazendo. Olha, até a rainha de Sabá vai julgar vocês. E os ninivitas também, porque eles se salvaram. Então vejam, além das nossas práticas, essa penitência que você está fazendo, e espero que realmente ela tenha gerado em você o desejo de não cair mais nessa penitência que você está fazendo. Porque se você está fazendo que é uma penitência, então é pecado. E como eu disse, não se abre exceção. É pecado. Então, se é pecado para você, você não pode abrir exceção. Se é um vício, você não pode abrir exceção. Então, diante disso, paremos agora, e além, como eu estava falando, né, dessas práticas, existe uma outra prática que nós precisamos exercer nesse tempo de Quaresma, a meditação. É uma prática, a meditação. Então, que meditação nós podemos fazer nessa Quaresma? A meditação do julgamento. Faça essa meditação.
reserve um momento do dia e medite sobre o seu julgamento. Então, como é que vai acontecer? No dia que o pessoal receber a notícia assim, olha, padre, vou falar eu, né? Padre José Augusto morreu. Aí você vai se espantar. Nossa, mas ele celebrou a missa hoje de manhã. Não tem hora para morrer, não. Então, quando você receber a notícia, Padre José Augusto morreu, então saiba o seguinte, a alma do Padre José Augusto. Então, eu estou fazendo a minha meditação para você fazer a sua. Estou te ensinando, né? Então, a minha alma sai do meu corpo, por isso que eu morri. Quando ela vai diante do trono de Deus. No livro do Apocalipse, depois vocês pegam lá, o capítulo 20, do versículo 11 até o 15, lá descreve como é o julgamento. Então, lá diz assim, João, né? Eu vi os mortos e os vivos diante de Deus. Então, aqueles que haviam morrido e aqueles que estavam vivos ali no tempo do julgamento final, todos estavam diante de Deus. E ali diz assim, e o livro da vida foi aberto. Diante de quem? Diante do juiz. E ali estava escrito tudo que era pecado, que eu não venci. O livro foi aberto. Imagina, meus irmãos, esses pecados que você está nessa quaresma. Você colocou como penitência e você está aí brincando, né? Na hora você faz, outra hora você faz. Você abre uma exceção hoje, amanhã você volta de novo. Na quarta-feira passada colocamos a cinza sobre a cabeça, a gente está brincando, tá? Aí de vez em quando a gente vai lá, se confessa, depois a gente volta e cai de novo. E não luta, não tem aquela verdadeira luta. Então, vai-se diante do trono de Deus e ali está escrito, vai estar tudo escrito. Que pecados? Aí, eu aconselharia você também pegar como meditação para ajudar nessa meditação do seu julgamento e do meu também. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10. A outra, Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então, ali está descrito os pecados daqueles que vão diante de Deus sem o devido arrependimento e não ter lutado, e que, diante do juiz, vai ser condenado. Aí, no livro do Apocalipse, nessa parte do julgamento que eu acabei de dizer, aí lá diz assim, que aqueles que estão descritos lá, e vão estar diante de Deus, porque é assim, olha, aquele pecado que você vai levar, e eu também, que você não quis mudar. Que levou na brincadeira. Então, você vai, eu também, eu e você, eu não quero levar, não. Por isso a luta. Então, na hora que Deus olhar assim e dizer, impureza, aí Deus vai dizer assim, condenado, está no livro do Apocalipse, não é invenção minha, não. Aí vai ser lançado, lá diz, num lago de fogo, é o inferno, e de lá nunca mais sairá. Então, eu vou pegar aqui alguns pecados que Paulo diz, e João também. Os impuros. Veja se esse mundo, as pessoas estão vivendo a pureza.
os impuros, os adúlteros. Olha quantas pessoas aí que estão casadas, mas não casaram na igreja. Vieram de um outro casamento, meus irmãos, e se juntaram. Isso é adultério. Os adúlteros, os efeminados. Quem são os efeminados, meus irmãos? Quem são? Os efeminados que ele está falando aqui são aqueles, o homem que gosta de homem e viveu com outro homem, a mulher que gosta de mulher e viveu com outra mulher. Porque pode ter o efeminado que vive a castidade, esse se salvará. O efeminado, vamos dizer assim, os homossexuais, eu estou trazendo o que a Sagrada Escritura, que nós cremos no que foi revelado, eu estou falando do que Deus está falando. Então, essas pessoas os homossexuais que estão lutando, estão desejando, ele deseja um outro homem, mas ele não quer, ele está lutando, ele vive a castidade, esse se salvará. Quem é que não vai se salvar? Esses que vivem, os que estão casando, e estão achando bonitinho. A Sagrada Escritura está dizendo que não se salvará. Os avarentos, os ladrões. Olha quanta corrupção aí hoje, né? Virou moda a corrupção. Os ladrões. Os bêbados. Os bêbados. Os difamadores. Está normal hoje nas redes sociais ficar difamando. Você é um diabo, você é isso, você é aquilo, aquelas discussões, né? Está assim, está normal, né? Você é do diabo, você é não sei o quê, você vai para o inferno, você não adianta. E xinga palavrões assim. Os difamadores. Os assaltantes. Aí Paulo conclui, né? Não herdarão o reino de Deus. Aqui na carta aos Gálatas, ele dá um acréscimo. Os supersticiosos, aquele que passam, não pode passar um dia sem ler um horóscopo, porque o horóscopo dele lá é ele que comanda a vida dele, é ele que vai dizer, né? E tantas outras superstições, né? Aquele negócio do cavalo que fica embaixo, né? Que coloca na porta lá, uma água que coloca lá e dentro de casa, atrás da porta. E o alho foi feito para comer, gente, não é para ficar colocando dentro da roupa, não, para espantar espírito mal. Alho não espanta, não. Superstições. Em vez de crer em Deus e buscar em Deus a força para se sair, não. Vai se criando, vai atrás disso. Aí ele continua, né? Brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas. No livro do Apocalipse, João diz assim, os mentirosos. Aí o pessoal diz, não, é só uma mentirinha. Olha, essa mentirinha, será que não já prejudicou a pessoa ao ponto de perder emprego? Essa mentirinha não levou alguém, o casal a se separar? Esses dias uma pessoa, ela mandou um e-mail para mim dizendo assim, padre, eu e minha esposa, nós fazíamos parte do encontro de casais. Olha, nós éramos assim, olha, exemplo para o povo. Um mentiroso e difamador, uma pessoa, começou a dizer que eu estava adulterando. A minha esposa acreditou,
Pronto, meu casamento virou um inferno. E sabe o que aconteceu, padre? Aí eu tentando fazer com que minha esposa ela acreditasse no que eu estava falando. Fui lá, eu pedi perdão a ela de algo que eu nem havia feito e ela acreditou no difamador e mentiroso. Acreditou. Então, aí eu convidei ela junto com meus filhos para a gente fazer um lazer, sair, né? Um tempo fora, no final de semana, para a gente poder rever a nossa vida e distrair e tal. Ela não quis ir, eu fui com os meus filhos. Quando eu voltei, a mala estava pronta na garagem, com as caixas e tudo, e ela me mandou embora, eu fui embora. Por uma calúnia, uma mentira. Eu estou dizendo para o Senhor, eu não adulterei. Aí agora um pecado puxa outro, né? Cara carente, a esposa mandou ele embora, ela fez de tudo para voltar, agora ele se juntou com outra mulher que se separou também do marido dela e agora os dois estão juntos. E ele dizia assim, padre, eu não quero ir para o inferno. Bem, se você não quer ir para o inferno, vai embora, larga essa mulher. Mas eu não estou tendo força. Tem sim, largas. Vocês estão vendo? O mentiroso ou a mentirosa separou um casal, destruiu uma família com uma grande mentira. A mulher acreditou, ela tira o marido de casa, ele agora carente se junta com uma outra mulher. Mas não minimiza o pecado dele, não. Nem minimiza o da esposa e nem minimiza o do outro. O primeiro tem que se arrepender porque mentiu. A mulher teria que se arrepender porque acreditou e não acreditou no marido, acreditou no outro. E por isso o marido se separou e quem sabe se ela já não arrumou outro também. Um dia vai diante de Deus. O julgamento. Lá no julgamento não tem, né? A Larice é Larice, né? Eu sempre acho que é Larissa. A Larissa é advogada. Ela sabe muito bem o que é um julgamento. Quando nós estamos diante do juiz, o réu fala alguma coisa? Nada. Só se mandar. Imagina diante de Deus, como é que a pessoa diante de Deus, Ele que é o bem supremo, Ele que sonda e conhece todos os corações, Ele sabe de tudo, como é que uma pessoa vai chegar diante de Deus e vai dizer, não, Deus, mas foi por causa, não tem por causa disso. A pessoa não tem o que falar, porque está diante da verdade. Meditem sobre isso. Tenha coragem. Não fuja, não. As pessoas ficam querendo fugir da verdade. Por exemplo, dessa meditação. Vocês pensam que é fácil eu chegar lá diante de... Eu ficar imaginando a minha alma indo ao encontro de Deus, Deus sentado no trono, e eu ali, e as minhas sem-vergonhices todas escritas, que eu não lutei. E ainda ensinei vocês, hein? Um sem vergonha maior ainda, porque ensinou e fazia. E não mudou. E ali diante de Deus, aí vai dizer assim, Padre José Augusto, tá certo, eu sou tão bom, viu? Não fique pensando que vai ter julgamento, não. Isso aí foi coisa de Paulo, foi coisa de Mateus. Não, aqui todo mundo se salva. Vem, meu filho, eu sei da sua fraqueza. Vem, meu filho, pode vir para o céu. Vem, bendito de meu Pai. Rapaz, a gente passa a vida toda lutando aqui o tempo todo. É injusto. É injusto isso.
Eu passei a minha vida toda lutando para fazer o bem, para amar a Deus e tudo, cinza na cabeça e dizendo, meu Deus, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Aí chega no outro lá, o outro que continuou com a vidinha dele, não quis nem saber, aí ele chega lá e Deus diz, vem também você. Ah, não. Não é que eu esteja mal, é que eu lutei, o outro não lutou, então é injusto isso. E Deus é justo. Mas seria bom se fosse assim também, né? Mas não vai ser assim, não. Não vai ser assim. Estão dizendo por aí que vai ser. E eu estou dizendo para vocês que não vai ser assim, não, porque não é que eu estou dizendo, é porque está revelado na Sagrada Escritura, eu estou mostrando aqui para você. Então tá ok. Acredito que vocês entenderam muito bem. Não estou falando nada de novidade, né? Vocês já sabiam disso, eu também já estou sabendo. Mas eu sei que tem pessoas por aí que estão dizendo que não vai ser assim, não. Então vamos ver. Depois da morte, nós veremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.